irmãos, recebam a paz do Senhor. Amém. Dá para melhorar um pouquinho, né? Vamos começar de novo. Eu cumprimento as irmãs presentes com Provérbios 31:10, que diz: mulher virtuosa, quem o achará? Cumprimento os varão presente com Juízes capítulo 6, versículo 12, que diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu cumprimento os jovens aqui presentes com Eclesiastes capítulo 12, versículo 1, que diz: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Cumprimento as crianças aqui presentes com Mateus capítulo 18, versículo 3, que diz que aquele que não for como uma dessas criancinhas, de maneira alguma verá o reino dos céus. Eu cumprimento os músicos da casa do Senhor com o Salmo de número 100, o verso de número 2, que diz: servir ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Cumprimento os obreiros da casa do Senhor com 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, que diz: procura apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da vida. Eu cumprimento, se porventura chegou alguém caído em nosso meio, com Miqueias capítulo 7, versículo 8, que diz: não te alegres, ó inimiga minha, pois ainda que eu tenha caído, essa noite o Senhor me levantará. Eu cumprimento os vivos com a paz do Senhor. Irmãos, quantos têm o exemplar da Bíblia Sagrada? Diga bem forte: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. E você que não tem, com voz de trovão, diga: eu vou também. Meu Deus. Irmãos, eu estou sentindo Emanuel na casa. Vou melhorar porque só 3 entendeu. Eu estou sentindo Emanuel na casa. Glória a Deus. Irmãos, por gentileza, você que tem a Bíblia, abra sua Bíblia no primeiro livro, o livro do Gênesis. Gênesis capítulo de número 37. Jesus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo de número 37, verso 1. Enquanto os irmãos encontram, eu desejo magnificar os céus pela oportunidade ímpar que nos confia o bondoso Deus de magnificá-lo na beleza da sua santidade. Eu dou glória a Deus pela vida do santo anjo dessa igreja, na pessoa da serva de Deus, a bispa. Muito obrigado, bispa. A senhora me deu um abraço de crente e eu gostei, viu? Eu já tenho a senhora como uma mãe. E vão entender que eu nasci de dia, mas já tenho como filho. Deus abençoe. Muito obrigado, pastor Sandro, servo de Deus, também ministro do Evangelho, a quem Deus tem usado. Que Deus retribua ao Senhor toda a confiança que o Senhor teve em nosso ministério. Que Ele resplandeça sobre ti a luz e que Ele possa prosperá-lo diante dos adversários. Deus abençoe meu amigo particular, pregador do Evangelho. Eu fico assustado de falar perto dele, pois como bom pernambucano que sou, tudo que pai e mãe me ensinou foi dizer que Jesus é bom e o diabo não presta. E quando eu não tenho o que dizer, enche a boca de farinha e dá glória misturado com aleluia. Mas o pernambucano está sentindo de profetizar aqui essa noite. Muito obrigado, Deus abençoe, muito obrigado. Nós viemos de Perus, nós servimos a Deus como pastor na Catedral das Assembleias de Deus em Perus. E viemos aqui adorar a Deus com os irmãos. Eu tenho um amigo meu eu acredito que mais ou menos há uns 25 anos nós somos amigos, que ele gosta muito desse povo, pastor Rubens Santos. E é uma honra poder conhecer os irmãos ao qual ele fala muito bem, amém? Gênesis capítulo 37, está meu amigo ali também me acompanhando, do Ceará, servo de Deus, crente cheio da glória, Chiquinho, cheio de Deus. O homem é crente, viu, irmão? Comeu uma canjica na casa dele esses dias e a tampa da panela voou. Se alguém já comeu cuscuz aqui, diga glória a Deus. Gênesis capítulo 37, versículo 1. Irmãos, eu estou aqui assustado. A oração do pastor aqui para mim foi uma pregação, né, e eu fiquei assustado porque o poço é fundo e a minha corda é pequena, não chega até o final. Então eu quero que os irmãos me ajudem a entender o texto da Bíblia, amém, irmãos? Vamos lá. Diz assim, ó: e habitou Jacó
na terra das peregrinações de seu pai, a terra de Canaã. E você diz amém? Amém. Para não esquecer, diga Canaã. Canaã. Irmãos, como lá na onde eu sou pastor é proibido, hoje aqui eu aproveito. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado, aperte a mão dele até ele soltar um glória a Deus. Alguém já entendeu e deu prevalente. Olha dentro da bolinha dos olhos dele, dentro da bolinha, porque crente não olha na bolinha do olho do irmão, primeiro, ou porque está com falsidade, ou porque tem coisa escondida e sabe que tem profeta e Deus ainda revela. Agora diga para ele, veio para dar glória ou vai ficar só observando aqui hoje? Para ele entender, diga, me dá um sinal que você também é pentecostal, vai? Em poucas palavras, quem gosta da Bíblia, quem lê a Bíblia, quem tem o costume de permear pelas seletivas páginas da Bíblia Sagrada, já deve ter visto, lido ou até relido esta que é conhecida passagem bíblica, pois constantemente tem sido verbalizada pelos pregadores e pregadoras do Evangelho. Haja visto que a Bíblia é uma revelação. A palavra revelação, ela tem o sentido, ou traz a conotação de trazer à tona aquilo que ainda está oculto. Quando lemos a Bíblia, nós entendemos coisa que jamais entenderíamos sem a ajuda de Deus. É por isso que você lê um texto e daqui a alguns dias você volta a ler o mesmo texto e parece que tudo mudou. É por isso que às vezes você lê a Bíblia e de repente você tem costume de ler a Bíblia, mas quando você lê novamente, parece que apareceu um versículo que você nunca viu esse versículo na Bíblia, e você diz, eu já passei por esse texto, eu já li esse texto, mas não tinha visto esse versículo. Por quê? Porque a Bíblia, ela é viva, a Bíblia é verdade, e a Bíblia não é verdade só uma vez, a Bíblia é verdade duas vezes. É por isso que quando você vê Jesus falando, ele diz em verdade, porque ele está dizendo, o que eu estou dizendo é verdade, e quem está falando é verdade também. Alguém entendeu? Já deu glória. A Bíblia é verdade porque o Deus da verdade é o Deus que está no controle da situação. Na verdade, a Bíblia possui 31.173 versículos, 1.189 capítulos, 66 são os livros da Bíblia. O Antigo Testamento, que foi o que ora acabamos de ler, que foi escrito na língua hebraica, pois era a língua que os hebreus original verbalizavam. Em contrapartida, o Novo Testamento, que começa com Mateus, Marcos, Lucas e João, que foi escrito na língua grega, pois era a língua que na época que Roma invadiu a Galileia, fluentemente se falava. Quando nós temos o Novo Testamento, nós observamos que do Antigo para o Novo Testamento, o eterno Deus esteve por 400 anos em silêncio. Flávio Josefo, na página 317, vai dizer que os homens queriam ouvir Deus falar, mas Deus não respondia. John Conan vai afirmar dizendo que os homens edificavam um altar, buscavam ouvir, queriam que Deus falasse, mas Deus não queria falar. Por quê? Porque Deus não fala quando o homem quer ouvir, Deus fala quando ele quer falar. Até mesmo porque a obra é dele, a casa é dele, a glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. Ele pode, ele tem, ele faz, ele manda, ele é. Quando manda, manda, quando cura, cura, quando sara, sara, quando liberta, liberta, quando levanta, levanta. Ele é o dono da igreja. Se alguém prega, prega por causa dele. Se alguém canta, canta por causa dele. Aqui não tem estrela gospel, aqui não tem artista gospel, aqui a glória é dele, a honra é dele. Alguém já entendeu que é? Bata na palma da mão desse crente e diga para ele, o tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. Vai! Ele é balaca, estou sentindo Deus na casa. É isso! Em contrapartida, quando você lê o Novo
Testamento, a Bíblia nos revela uma quebra de silêncio. Estou sendo profeta aqui esta noite e vou liberar uma palavra profética. Quando você lê o Novo Testamento, a Bíblia revela-se uma quebra de silêncio com o nascimento de Cristo. Por quê? Porque Deus ficou por 400 anos sem falar com ninguém. Mas quando o Novo Testamento surge, Deus quebra o silêncio e anuncia o nascimento. Eu vou tentar interpretar para você dar glória. Para algumas pessoas que estão aqui essa noite, Deus estava em silêncio, mas Deus me trouxe da Zona Oeste para dizer para alguém que o silêncio de Deus acaba hoje. Alguém já entendeu, meu glória? Para algumas pessoas, o silêncio de Deus acaba hoje e já tem notícia de vitória. Ele é Deus, e quando Ele quebra o silêncio, Ele traz o anúncio do nascimento. Nascimento traz o sentido de coisas novas. Eu vou tentar, alguém entendeu aqui, deu glória. Nascimento fala de coisa nova. Eu vou tentar interpretar. Alguém pensou que a tua história ia terminar do jeito que está, mas Deus está dizendo, agora é só o começo, tem coisa nova chegando aí. Alguém entendeu, deu glória. Ai, meu Deus do céu. O Testamento anuncia o nascimento de Jesus, irmão, o nascimento do Emanuel, o nascimento daquele que está conosco, o cumprimento do tema da igreja, o cumprimento do nome da igreja. O Novo Testamento nos traz o Emanuel, Deus conosco, o Jesus que a Bíblia nos apresenta nos capítulos 1 de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João são os 4 primeiros livros do Novo Testamento. Eles contam, eles notam e denotam a história do nascimento de Jesus até o dia que morreu, mas eu li na Bíblia que ele ressuscitou. Glória. Ele morreu, mas ele ressuscitou. O Jesus que nós adoramos aqui esta noite, ele não está morto. O Jesus que você adora essa noite, ele não está morto, porque quando ele ressuscitou, a Bíblia faz questão de dizer que a ele foi entregue toda a honra, toda a glória e todo o poder. Ele tem, ele pode, ele é o dono da igreja, a glória é dele. Eu estou falando de Jesus, aquele que é a solução para todo tipo de problema, aquele que para o encanador é a água da vida, para o eletricista é a luz do mundo, para o agricultor é a semente da mulher, para o floricultor é a rosa de Saron, para o carteiro é o mensageiro da paz, para o zoologista é o leão da tribo de Judá, para o soldado é o general do general, para o vigília é o guarda fiel que não dormitará, para o padeiro é o pão da vida que desceu do céu. Ele é Jesus, aquele que foi gerado pelo próprio Espírito Santo no ventre, na barriga da irmã Maria, a esposa de José, o filho de Jacó. Não Jacó aquele que agarrou o anjo, Jacó aquele que era filho de Mitai, o tataraneto do rei Joconias, bisneto do rei Josias, o primo do rei Salatiel, da família do rei Salomão, o filho do rei Davi, neto do irmão Jessé, bisneto do irmão Boaz, o marido da irmã Ruth, a Moabita, da tribo de Judá, uma das 12 tribos de Israel, nação que era descendente de Jacó. Esse é aquele que lutou com o anjo, Jacó, aquele que era filho de Isaac, neto de Abraão, bisneto de Terá, tataraneto de Sem, irmão de Cão e de Jafé, um filho de Noé, aquele que fez a arca, que era filho de Lameque, neto de Matusalém, um bisneto de Enoque, tataraneto de Jared, filho de Cainã, um neto de Malalael, que era filho de Enos, que era filho de Sete, o irmão de Caim e Abel, filho de Adão. Olhe para o irmão e diga, está lembrado? Eu estou falando de Jesus, irmão. Eu estou falando de Jesus. Aquele que manda no começo, mas também manda no Deus. Ó, se tudo é glória, agora é porque desviou. Aquele que manda no começo, mas também manda no fim. É por isso que Isaías disse que Deus é esse que começa a história no final e termina no começo. Que Deus é esse que começa a história no final, dá 3 passinhos, escreve no meio e termina no começo. Por quê? Porque quando alguém pensa que a tua história está no fim, Deus se levanta no trono e diz, é só o começo. Tá, alguém entendeu agora? Jesus, eu quero pregar, eu quero que você entenda que o Jesus que você serve, ele não está morto, ele está vivo. É por isso que João, depois do dia
dia 19 de julho de 64 depois de Cristo, quando um déspota por nome Nero incendiou a cidade de Roma, matou a sua própria mãe, matou 3 esposas, cortando-lhe a cabeça, e enquanto ele tocava a sua harpa, lançou a culpa nos cristãos, lançou João numa ilha rochosa, na frente do marejão, na antiga Turquia, e João recebeu de Deus retumbantes revelações escatológicas, e uma voz que por trás dele dizia: João, o que vê, escreve em um livro, porque este que vos fala é o primeiro, mas também é o último, é o alfa, mas também é o ômega, é aquele que foi morto, mas reviveu. Quando Jesus diz eu sou alfa, ele está dizendo eu sou o primeiro. Por quê? Porque alfa é a primeira letra do alfabeto que na língua grega está escrito. Quando ele diz eu sou o ômega, ele está dizendo eu sou o último. Jesus é o alfa, o primeiro, e o ômega, o último, e nós estamos no meio só para dar glória para o nome dele aqui na Zona Sul. Vou melhorar, mas ele não é somente o alfa e o ômega, ele é o nosso ar de advogado, é o nosso meio de bom pastor, é o nosso ser de Cristo, o nosso meio de Deus forte, o nosso de Emanuel, o nosso de fiel, o nosso jeito general, é o nosso acadião e mediador, o nosso infalível, infinito e imutável, o nosso J de Jesus, o nosso N de Leão da tribo de Judá, o nosso N de Messias, o nosso N de Nazareno, o nosso hoje onipotente, o livre de o nosso P de pastor, o nosso P de quarto homem da fornalha, é o nosso F de rocha eterna, o nosso F de salvador, o nosso T de tremendo e triunfante, é o nosso único unigênito, o nosso V de verdade divina, o nosso X da equação divina, o nosso Z de zeloso. Se eu fosse você, eu arrancava o cateado da garganta, jogava a mão no terceiro, esse crente aperta e diga assim, ó: se não gosta de dar glória, sai de perto de mim. A mensagem aqui essa noite, o que o Senhor acabou de me dizer, é para quem veio adorar. Eu só prego palavra revelada. Eu vou entregar. Aleluia! Esse Jesus está vivo, irmão. Aleluia! Ele não está morto, ele está vivo. É por isso que essa igreja está de pé. Porque nós adoramos. Alguém entendeu? É por isso que essa igreja está de pé. Porque o cão já tentou parar, já tentou caluniar, já tentou perseguir, já inventou mentira, inventou fofoca, já fizeram todo tipo de trabalho. Mas eu vi uma notícia do céu e eu li na Bíblia que o inferno não prevalecerá. Porque aqui já entendeu agora. Eu vou melhorar. Vou melhorar. Pode mandar o cão, a cor, a capa preta, a capa amarela, capa cor de rosa, tranca a rua, sobe rua, desce rua, entra na viela e não tranca nada. Quem abriu a porta é Deus. Se nós permeássemos pelo globo da terra e atravessássemos agora o oceano e fôssemos para o outro lado do planeta, encontraríamos em um grande cemitério um mausoléu e uma tumba, e lá está escrito: aqui está os restos mortais do Senhor Siddhartha Gautama, mais conhecido porque sua religião foi fundada há 600 anos antes de Cristo, conhecido como Buda. Se fôssemos agora até a Índia, uma grande tumba, e lá está escrito: aqui estão os restos mortais do Senhor Mahatma Gandhi. Se fôssemos à França, ele tem um grande cemitério, e lá no cemitério tem uma grande tumba, está escrito: aqui está os restos mortais do Senhor e Dr. Lion Rivaio, mais conhecido como Allan Kardec, o pai do espiritismo. Se fôssemos agora até a Pensilvânia, encontraremos uma tumba e está escrito: aqui está os restos mortais de Charles Taze Russell, mais conhecido como fundador da seita As Testemunhas de Jeová. Mas se fôssemos em Jerusalém, eu tive lá, eu tenho uma tumba, está aberta, e uma placa está escrito: ele não está, ele morreu, mas ressuscitou. Estou sentindo ele na casa. Levante a mão, abra a boca. Eu estive lá e ele não está. Já está descendo uma revelação aqui. Estou querendo correr no meio da igreja. Eu vou entregar tudo aqui. Esta verdade, quem ouve diga amém. Amém. Quem quer que eu pare diga glória. Misericórdia.
raiva dele. Por isso que eu gosto de vocês. Escuta essa verdade. A Bíblia, na verdade, no livro de Gênesis, começa com o princípio. Na verdade, a Bíblia que nós lemos aqui no Brasil, ela é um pouco diferente. Por quê? Porque ela foi escrita e traduzida por João Ferreira de Almeida. E o primeiro livro revelado e traduzido por João Ferreira de Almeida foi o livro do Gênesis. Na verdade, Gênesis faz parte de um composto de 5 livros chamado de Pentateuco. Você sabe disso, que na verdade a Bíblia judaica, ela possui o Pentateuco, ou também a Mitzvah, os 613 mandamentos dados a Moisés, que foi resumido em 10. E Jesus resumiu só em 2, para facilitar e você morar no céu, porque Ele não quer que ninguém se perca. Aqui entendeu que é um aleluia. Para quem não sabe, a palavra aleluia significa 1000 glórias. Eita! O Mitzvah, a Torá, a Taná, que são os profetas e os salmos. A palavra salmos vem da língua hebraica, que significa louvores, que no original é traduzido por elogiar. Quando você adora, você está elogiando. Quando você canta para o Senhor, você está elogiando. Eu gostaria de saber qual é o elogio que você preparou para oferecer essa noite para a pessoa que morreu no teu lugar, lá na cruz do Calvário. Na verdade, a Bíblia portuguesa, o livro mais antigo da Bíblia, na verdade, é o livro poético de Jó. Mas na Bíblia portuguesa começa com Gênesis. A palavra Gênesis significa o princípio de toda a criação humana, animal e também vegetal. Já na primeira página da Bíblia Sagrada, a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. Como Deus é um Deus que não gosta de nada vazio, Deus disse: está muito vazio esse negócio, vamos começar a encher. Oh glória! No segundo capítulo, alguém entendeu? Deu glória. No segundo capítulo do livro do Gênesis, do pó da terra Deus forma o homem. Mas a Bíblia diz que o homem está formado, mas por dentro estava vazio. Deus disse: vazio não serve. E o texto diz que Deus soprou e encheu o homem com fôlego. Deus colocou o homem no jardim do Éden. A palavra Éden quer dizer delícias. Deus coloca o homem no jardim das delícias, porque tudo que o Eterno queria era que o homem fosse uma bênção. O texto segue dizendo que Deus descia até o Éden. Deus conversava com o homem conversava com Deus. Havia uma comunhão muito grande. Era Deus para cá, Adão para lá, Adão para cá, Deus para cá. E Deus se tornou amigo do homem. Quando Deus formou o homem, Deus formou o homem para ser eterno. Na verdade, quando Deus criou o homem, Deus não criou o homem para viver 90 anos e morrer. Deus não formou o homem para viver 300 anos e morrer. Deus criou o homem para ser eterno. Por quê? Porque quando Deus é amigo, Ele não é amigo uma semana e depois não é mais. Quando Deus é amigo, Ele não é amigo 10 anos e depois não é mais. Quando alguém entendeu glória, quando Deus é amigo, Ele é amigo hoje, é amigo amanhã e é amigo eternamente. Vou melhorar se não der glória, desviou. Se tu estiver de pé, Ele é teu amigo. Mas se tropeçar e cair, Ele te toma pela mão direita. Te toma. Esse vento que está do teu lado assim, melhor, olha aqui para mim. Vai, me ajuda aqui, pode ser, me ajuda aqui, eu gostei, viu? Santo é eu Deus. Sou músico também. Aleluia! Pastor, pregador e músico. Posso pedir a nota? Vamos ver se o senhor sabe mesmo. Vamos lá. Santo é Deus. Dá um Remy Fly. Cabaduco da Forrebe, para. Parece um sol maior, vai lá. Lá, sol, Mi. Você sabe tocar, não toca o que você quiser, que tem música, eu não entendo nada. Deixa Deus te usar. Irmão, isso aqui eu aprendi dentro da penitenciária 2, no segundo pavilhão de Presidente Venceslau, aonde eu fiquei preso só 10 anos, 4 meses e 5 dias, enquanto minha mãe andava de joelho orando, dizendo: Deus salva o meu menino. É por isso que eu estou aqui pregando. Só 3 entendeu, vou melhorar. É por isso que eu estou aqui pregando. Porque enquanto tiver mãe de joelho, vai ter filho de pé mandando cabo. Esse é um ditado muito famoso, ó. Olho no peixe, olho no gato. Dê uma olhada assim para quem está do teu lado, assim, ó, ligeiro. E diga para ele assim, ó. Diga para ele assim, ó. O tamanho do teu glória é o tamanho da tua vitória. Se der tempo eu conto testemunho. Na verdade não é testemunho, é testemunho. Porque um filho de
pastor, neto de pastor, mãe crente, do ciclo de oração, que dirigia trabalho na obra de Deus, desviou aos 18 anos de idade, ingressou para a maior facção criminosa do estado de São Paulo. O irmão entrou dentro da favela 3 horas da madrugada, tacou dentro da minha cara e disse: meu Deus, manda dizer, prega a minha palavra. Eu disse: manda dizer para ele que eu não vou pregar. Só que minha mãe andava de joelho. Deus mandou o segundo entrou, eu com o fuzil AK-47 dentro da favela de Heliópolis. Ele disse: meu Deus, manda dizer, aqui não é o teu lugar, volta para lá, porque Deus quer te usar e quer que você pregue. Eu disse: manda dizer para ele usar outro que eu não vou pregar. 3 meses depois, uma irmã em Osasco olhou 1h da manhã e disse: é a última vez, prega a minha palavra. Eu disse: liga para ele pela última vez que eu não vou pregar, eu não gosto de crente. Ela disse: você vai. E crente que tem autoridade tem, e quem tem, e quem não tem inveja de quem tem. 7 dias depois eu estava na UTI para cumprir a profecia da irmã, todo rasgado, um tiro no peito que estourou o pulmão, na barriga que explodiu o vaso, na perna ou na cabeça, me rasgaram de cima a baixo, arrancaram meus olhos para fora. Chamaram minha mãe na UTI e disseram: a senhora crê em algum Deus? Minha mãe disse: creio, sim senhor. O doutor disse: eu sabia. A senhora crê no Buda? Eu disse: não. A senhora crê em Allan Kardec? Não. A senhora crê em mãe menininha do canto, a rainha do feiticismo do Brasil? Eu disse: não senhor. O doutor olhou e disse: pelo amor de Deus, em quem a senhora crê? Minha mãe disse: agora o senhor acertou. Eu acredito naquele que tem todo. O doutor disse: então encomenda a alma dele, porque ele vai morrer. Mãe disse: doutor, volta lá, costura a barriga do meu menino, porque Deus falou para mim que meu filho vai ser pregador, e quem me prometeu nunca perdeu uma guerra. Doutor, epa, um ano depois, condenado a 21 anos e 9 meses dentro da penitenciária, 2 de presidente de exceção, o irmão com um braço só, chamado Evaldo, entrou marchando na cadeia, falando língua estranha, deu uma rachada da coldeira da minha cara, abudicou o olho e disse: e aí, prega ou não prega a minha palavra? Eu disse: eu prego, Jeová. Bata na palma da mão desse crente e diga: quem prometeu é reparado. Levante a mão. Glória a Deus. Foi o quê? Glória a Deus. O senhor acabou de contar para mim que há um decreto do inferno contra alguém da tua casa. Só que Deus disse para mim que Ele marcou um encontro contigo aqui essa noite. O interessante é que Deus falou para mim assim, que Ele ouviu a tua oração há 3 dias, 4 horas, 16 minutos, 7 segundos lá naquele lugar. Alguém olhou e disse assim: ó, vai ficar do jeito que está, só que o Senhor está me mostrando um homem com uma vara de pescar na mão. Eu estou vendo um anzol, eu estou vendo mesmo de encontro com uma pessoa por tua causa. E Deus falou para mim assim: ó, vou pegar, vou trazer, vou encher da minha glória, e tu vai levantar a bandeira da vitória para cantar. E nem era para estar aqui essa noite, nem tão pouco viva, porque Satanás pediu autorização para tirar a tua vida, mas Deus falou para mim: há uma marca de Deus sobre a tua vida, há uma promessa que Deus vai me dizer: desce da casa, estou curando hoje, e tu sai daqui vitoriosa, diz o Senhor. Se tu está com inveja na vitória dela, levanta a mão. Assim, ó. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está me levando há 22 anos atrás. E Deus falou para mim assim, ó, que poucas pessoas de fato conhecem a tua história. Porque Deus falou para mim assim, ó, que Ele te resgatou, Ele te chamou. E quando Ele te escolheu e Ele te chamou, você disse: eu não quero, eu quero ficar quietinha. Deus disse para mim que estar na onde você está hoje não era teu projeto, porque nem ser pastor, nem ser bispo a senhora queria. E a senhora, Deus falou para mim assim, que você lutou e pelejou contra, e você até tentou fugir, só que Deus falou para mim assim, que Ele lançou algo sobre a tua vida, Ele apertou o caminho e te trouxe para o centro da vontade dEle. O interessante é que Deus falou para mim assim, que alguém pensou que não ia dar certo. Deus falou para mim que você confiou em alguém, e esse alguém te apunhalou. Ele adau e cerebalho. Deus disse para mim assim, que você sempre foi me estender a mão e ajudar, só que muitas pessoas te feriram. Por um tempo você disse: não quero mais nada, eu vou procurar um lugar, vou congregar, vou ficar quietinha, vou fazer a minha e pronto. Só que Deus te apertou mais uma vez e te colocou reparador. Eu estou vendo
trabalho dentro de uma casa, estou vendo uma sala. Eu não estava lá, mas Deus falou para mim, lá dentro daquela sala, eu desci para falar contigo que ia colocar algo grande na tua mão. Alguém não acreditou, o tempo passou e tu está aqui hoje de pé adorando meu nome, para saber que eu sou Deus, conheço um milagre, e não era para estar de pé, mas o médico dos médicos foi quem te curou, foi quem fez um milagre na tua história. Eu estou vendo 7 bandeiras por cima do mapa do Brasil, eu não entendi, mas Deus falou para mim que tu tem um sonho, tem um projeto, e Deus falou, alguém tentou barrar, alguém tentou segurar, mas Deus manda lhe dizer, a tua hora chegou, vou soprar teu nome, vou abrir as portas, estou vendo Deus levantando alguém para investir no teu ministério, e Deus falou para mim, pensaram que tu ia parar, te humilharam, até quem era amigo já não é mais, até quem disse que era companheiro, te amaldiçoou e disse, não quero ninguém daqui lá, mas o meu Deus falou para mim, vai ter virada, eu vou acabar. Eu estou vendo uma surpresa de Deus chegando e para tu. Sabe que sou eu que falo contigo. Glória a Deus. A tua preocupação não é com ouro, não é com prata. Alguém disse assim, ó, está fazendo o que quer, porque quer ver bem. Deus falou para mim, se você abriu mão de muita coisa. E Deus disse, eu estou vendo uma trilha, eu estou vendo um lugar, estou vendo um descampado, eu estou vendo um povo junto contigo, algumas pessoas, eu estou vendo você indo num lugar orar, e Deus falou para mim que quando você dobrou o joelho naquele lugar, a tua oração chegou até o trono da glória, para saber que eu sou Deus, porque poucas pessoas sabiam disso. Um propósito que tu fez foi ouvido no trono, e Deus falou para mim, te prepara porque vai ter virada, mulher, tu és minha. Há uma surpresa de Deus chegando. Interessante que eu estou vendo a senhora em cima do mapa das Minas Gerais, e Deus disse, rapaz, Minácia, te prepara porque tem surpresa chegando aí, vou te surpreender. O Senhor está me mostrando alguém, e Deus falou assim, eu vou buscar este alguém. Tu pediu, eu ouvi, vou trazer. O diabo disse, vou envergonhar. Deus falou para mim, o que era para ser vergonha vai ser a tua honra. E tu vai cantar o hino da vitória, porque chegou a tua vez, diz o Senhor dos Exércitos. Levante as tuas mãos, segura, levante as tuas mãos para cima, assim, ó. Como lá onde eu sou pastor é proibido, aqui eu aproveito, bate palma e dá glória. Eu estou vendo papéis como se fosse um contrato. Eu estou vendo várias folhas, eu estou vendo você assinando. Eu vi como se fosse uma planta de uma casa. Se Deus é isso, Deus falou assim, ó. Não é uma casa para alguém morar, é uma casa que vai ser erguida para o meu povo me adorar. Eu vi você passando por um lugar e eu vi você conversando com Deus. E Deus falou assim, eu gostei da tua oração. Eu estou vendo um terreno, estou vendo um lugar. Não sei como Deus vai fazer, mas em uma reunião, Deus falou, eu desci na reunião, eu gostei do teu projeto e vou dar na tua mão, diz o Senhor. Eu estou vendo um homem. Estou querendo pregar, pastor, mas Santo daqui a pouco eu vou pregar lá na Samará, na vigília. Daqui já vou direto, eu vou comer uma costela ali na casa do Ceará. Ô glória! Glória a Deus. Vigia, mano. Santo é Deus! O Senhor falou para mim que você sempre foi companheira. É verdade. E Deus falou para mim assim, que o que você tem, você tira para dar para os outros. Deus de mistério! Alguém disse assim, ó, a senhora é muito boa. A senhora ajuda demais e sempre se decepciona, tem que ser mais dura. Só que você falou, eu não consigo. Deus falou para mim que você já orou e falou assim, Deus me dá mais autoridade, eu quero ser mais durona, eu quero ser mais severa. Só que você tem algo que muitas pessoas querem ter, mas não tem, chamado amor. Eu estou vendo você entrando dentro de uma viela, eu estou vendo você
alguém desviado. Eu estou vendo você colocando o pé dentro dessa casa e Deus resgatando esta família. Deus falou para mim, um tempo novo chegou aí, porque você orou e você disse, Deus, faz algo novo. Estou vendo uma multidão de cego, coxo e paralítico chegando aí. Eu não entendi, mas Deus falou para mim, eu não te falei que esta casa é um hospital e os que foram feridos lá vão ser curados aqui. Te prepara, Pai, é minha série na calma. Tu disse Deus, mas é difícil, porque eu sou do pedrada. A pedrada é grande. Aleluia. E poucas pessoas para você contar. Mas o Senhor falou para mim assim, ó, tu és minha, um tempo novo chegou. Quem não acreditou vai se arrepender. Tá? O quê? Glória a Deus. Deus do céu, aleluia. Acabei de ver aqui assim, ó, desceu aqui agora assim, ó. Desceu aqui agora. Ô glória. Eu tô vendo uma bandeja na mão. Ô glória. Só que eu tô vendo dentro dessa bandeja, eu tô vendo um biscuit. Eu tô vendo uma agulha dourada. Ai, Deus céu. Eu não entendi, mas Deus falou para mim assim, ó, diga para ela que a oração dela foi aceita no céu e o médico dos médicos desceu na casa. Eu vou confundir, eu tô vendo papéis, estou vendo exames, eu tô vendo um processo que o diabo quer te colocar, mas Deus falou para mim, procurando agora, esta igreja virou centro cirúrgico e no glória da minha igreja, olha o milagre que eu estou com tem glória a Deus aí, tem glória a Deus aí, tem glória a Deus aí, virou. Segundo abrir a boca para dar glória, eu vou te pegar e acabaxé. Tem adorador, tem adorador, tem adorador, tem adorador. Tô sentindo te pegar. Que tem dia que se você puder, eita, foi o quê? Irmão, vai descendo os rolos aí. Tem dia que se a senhora pudesse ficar deitada no sofá com as pernas para cima, com a almofada, tô vendo assim, era desse jeito. E tem dia que alguém diz assim, ó, fica aqui hoje, não se levanta, mas tu é guerreira, não consegue ficar parada. Quando está até enferma, alguém diz assim, ó, vai ficar doente hoje, vai ficar em casa, já está você saindo. E Deus falou para mim assim, ó, a tua coragem abriu um leque entre o céu e a terra. Eu estou vendo as suas pernas, eu estou vendo a agulha entrando por dentro da batata. E Deus falou para mim assim, ó, é para vou fazer um milagre. Eu estou vendo como se fosse exames marcados. Está entendendo? Eu estou vendo como se fosse exames marcados. E eu estou vendo o homem olhando os exames, dizendo, não sei o que aconteceu, não estou entendendo. O Deus de Israel manda lhe dizer, o teu milagre tem data marcada e a data é hoje. Te prepara para cantar o hino da vitória, porque a tua vitória. Sentindo Deus na casa, abate do rebel e meu céu. Fala Deus, aleluia. Oh glória. Para começar o mistério, para começar o rolo, eu estou vendo uma congregação. E eu estou vendo essa. Eita! Glória a Deus. Deus falou assim, eu estou nesse negócio, vou abrir a porta naquele lugar e o meu nome vai ser engrandecido, diz o Senhor. Que Deus diga amém. Escuta isso aqui, estou em Gênesis ainda, está lá no 37, estou no capítulo 1 ainda. Oh glória. Isso é profético? Aleluia. Amém, Jesus. Oh glória. Escuta isso aqui,
esposa dormiu 7 minutos. Amém. Ó, dessa ponta aqui, aquela irmã de rosa lá na última cadeira. Levante a sua mão. Isso, lá de lá, isso. O Senhor está dizendo para mim assim, ó, para tu saber que eu sou Deus. Eu estou. Eita! Eu estou vendo a pia. Eu estou vendo a panela dentro da pia. Eu estou vendo você lavando. E você conversando com Deus. E Deus falou para mim assim, ó, a lágrima que você derramou naquele lugar foi contemplada pelo próprio Deus. E Deus falou para mim assim, ó, diga para ela que a casa dela é minha. Diga para ela que os que a família dela é minha. Satanás pediu autorização. Estou vendo você no meio de um redemoinho. Estou vendo um vendaval. E Deus falou para mim, parece que todas as portas se fechou. Algo que já era para ter chegado, você está lutando, está aguardando. Eu estou vendo a palavra liberada em cima da tua cabeça. E Deus falou para mim, pode marcar porque o telefone vai tocar. E alguém vai dizer, Deus é remidal. Eu estou vendo a providência chegando aí. Estou vendo o papel sendo assinado. E Deus falou para mim, o teu milagre está chegando. Vou jogar a muralha no chão e tu vai cantar o hino da vitória. Deus criou o homem, Deus descia até o Éden. Deus conversava com o homem, havia uma comunhão, só que era Deus e o homem. Deus e o homem, era dois varão. Aí um dia Deus desceu e entendeu que não era bom que o homem estivesse só. Para a nossa alegria, isso é para os varão. Deus entendeu que não era bom que o homem estivesse só. Para a nossa alegria, os varão. Deus fez a mulher. Tem alguém que não gosta. Tem uns que não gostam. E aí eu nem sei se é varão ou o que é. O que eu sei é que eu li na Bíblia que Deus criou Adão e Eva. E não Adão e Ivo. É verdade? Sim ou não? Aleluia. Mas isso é uma outra mensagem. Ô glória. Deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. O texto diz que da costela de Adão, bispa, da costela, Deus fez a mulher. Diga glória a Deus. É por isso que, perdoe meu raso raciocínio, porque sou bacharel e estou tentando entender a Bíblia ainda. Escuta isso daqui, ó. Escuta isso aqui. É por isso que eu entendo e faço parte da antiga Academia de Inteligência Bíblica do Brasil, que a mulher é mais forte do que o homem. Alguém diz que o homem é mais forte. Eu digo que a mulher é mais forte, porque o homem pega uma gripe, já cai no sofá, fica doente o dia inteiro. A mulher acorda naqueles dias, vai trabalhar, faz comida, vem pro culto da glória, pula, sapateia, rodopia, ainda fala de mistério. Por quê? Porque o homem foi feito do pó. O pó mistura água, vira lama. A mulher foi feita do osso. Pega o osso e tá na cabeça do varão para você ver. Se for baiana, pernambucano, Ceará. Mistério. Isso é mistério, deixa eu pra lá. Ô glória. Ó, a Bíblia diz que Adão desobedeceu a ordem de Deus. E Deus, como reto juiz que é, Deus desceu até o Éden, fez ali um tribunal. Porque Deus não tem um culpado por inocente, nem um inocente por culpado. O que é isso? Não adianta alguém achar que vai levantar calúnia contra você e vai ficar por isso mesmo, porque o juiz do juiz vai comprar a guerra. Vou melhorar, a pessoa 3 entendeu. Não adianta alguém tentar, que vai pensar que vai falar mal do teu ministério, que vai tocar na tua unção e vai ficar por isso mesmo, porque o guerreiro vai descer, vai comprar briga e... A outra semana eu volto, diga amém. Escuta. Santo é Deus. Isso é engraçado, hein, mano? Aleluia. Glórias. A bispa aqui também é 1000 graus também. Ô glória. Sempre que eu venho aqui na Zona Sul tem comida ali na casa do Ceará também, chapa quente também. Glória a Deus. Os irmãos da São, meus amigos também. Ó, escuta isso aqui. Quem me ouve, diga amém. Amém. Isso aqui, a Bíblia diz que o homem é destituído no jardim do Éden. Nesse momento, a Bíblia diz que Adão coabita com Eva, nasceu os 2 primeiros filhos. O primeiro chamado Caim, o segundo chamado Abel. Estou correndo, vou parar e semana que vem eu prego. A Bíblia diz que Caim era lavrador da terra, em contrapartida, seu irmão Abel era
pastor de ovelha. Abel decidiu adorar a Deus. O que ele fez? Edificou um altar. Quando a Bíblia diz que Abel edificou um altar, a Bíblia está querendo nos ensinar que só edifica altar quem nasceu para ser adorador, que só acorda de madrugada. Alguém entendeu? Deu glória. Que só acorda de madrugada para falar com Deus quem nasceu para ser adorador, que só é humilhada, perseguida, rejeitada, desprezada, mas continua de pé, intercedendo e dando glória a Deus quem nasceu para ser adoradora. Alguém entendeu? Deu glória. Alguém quer bate, quer me ute, quer meu fauê. Abel decidiu adorar a Deus. Quando Abel adora a Deus, Caim teve inveja de Abel. Eita! Santo é Deus. Prepara que eu vou liberar a palavra. Segura a mão do irmão assim, ó. Sacode ele da cadeira, sacode ele. Chacoalha ele aí, chacoalha ela, vai. Diga para ele assim, ó. Se não quiser ser perseguido, também não adore. Agora diga para ele assim, ó. Mas se quiser experimentar o melhor de Deus, seja perseguido, mas não pare de adorar. Geração que está sendo perseguida, mas não para de adorar. Estou pregando para uma geração que estão te julgando pela tua aparência. Não tem problema não. Adorador é adorador. Escute isso aqui. Abel adorou, Caim teve inveja. A marca do adorador é ser invejado. A marca do adorador é ser invejado. Ninguém faz, mas quando você faz, você vai para o monte orar e Deus revela o nome de uma campanha, tu lança a campanha. Uma semana depois, todas as igrejas estavam mandando a mesma campanha. Por quê? Porque o que você tem vem do alto. E alguém está incomodado com o que Deus te deu. Escuta isso aqui. Caim teve inveja de Abel. Caim matou Abel. Deus colocou um sinal sobre a vida de Caim. Caim habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. A Bíblia diz que aí Adão coabita com a sua esposa uma vez mais. Nasce seu segundo filho. Este se chamava Sete. Sete vai crescendo, vai aumentando, vai se proliferando. E na época de Sete nasceu um homem chamado Enos. Enos vai crescendo, vai aumentando, vai se proliferando. Gera filhos e filhas da descendência de Enos. Nasce um homem chamado Cainã. Deus abençoa Cainã. Deu um filho para ele chamado Jared. Deus abençoou, multiplicou os dias de Jared na terra e deu um filho para ele chamado Enoque. E o que dizer de Enoque? Enoque andou com Deus. Enoque andou com Deus e já não era porque Deus o tomara para si, mas Deus deu para ele de presente um filho chamado Matusalém. E no que tange as páginas seletas da Bíblia, este foi o homem que mais viveu em toda a face da terra, porque o bicho viveu durante 969 anos e Deus o abençoou. Ele deu um filho chamado Lameque. Deus abençoou Lameque e deu para ele um filho chamado Noé. E na época de Noé, a Bíblia diz que Deus ficou irado com o homem, porque tudo que o homem fazia era casar e dava esse casamento, mas não buscava a face de Deus. Deus chamou Noé e disse: prega Noé. E lá vai Noé pregar. E Noé pregou e pregou como nunca. Para mim o maior exemplo de pregador na Bíblia é Noé. Por quê? Porque Noé pregou 120 anos. Bispa, Noé pregou 120 anos. E sabe qual era a recompensa dele? Era não na cara. Ninguém queria ouvir, mas Noé pregou. Ninguém gostava de Noé, mas Noé pregou. Alguém entendeu, já deu glória. E quem Noé ganhou? Noé não ganhou ninguém, mas também não perdeu ninguém da cara. Vou repetir. Noé pregou e não ganhou ninguém. Diga, não ganhou ninguém, mas também não perdeu ninguém da sua casa. Eu acho que é por isso que eu não estudo no Brasil. Eu estou pregando há mais de 12 anos, já viajei por 14 estados, 13 países, e não sei porque que não explode. Mas talvez seja por isso, porque para mim exemplo de pregador é Noé. Por quê? Porque na época de Noé não tinha púlpito para Noé pregar, mas Noé pregou. Na época de Noé, pregar não era profissão. A minha geração de pregador fez da Bíblia uma profissão. Por quê? Porque é mais fácil levantar a Bíblia para ganhar dinheiro do que acordar 5 horas da manhã, pegar o busão, trabalhar o dia inteiro para ganhar o pão de cada dia. Mas ainda tem Noé, ainda tem profeta, ainda tem homem de Deus, ainda tem... A minha geração está ganhando multidão.
Minha geração está ganhando multidão, mas está perdendo a família. É verdade, Deus. Vou melhorar. Minha geração está ganhando multidão, mas está perdendo família. Eu sou obreiro novo, eu estou chegando aos 40 anos de idade agora. Diga glória a Deus. Eu fiquei 10 anos na cadeia, mas Deus honrou a oração da minha mãe. Hoje eu estou andando pelo Brasil pregando, mas a minha família é crente, está de pé no altar do Senhor, adorando o nome do Senhor. E para a glória de Deus, eu fiz a lição de casa e aprendi. Sou casado há 18 anos, marido de uma só mulher, pai de 3 filhos, pastor da Assembleia de Deus, e tenho uma família para cuidar, e o nome de Jesus é glorificado. A minha geração. Não, eita, não vou nem falar isso aqui que o bagulho é louco. Santo é Deus. Fala, Deus. Para quem os moleques que era maloqueiro já entendeu o que eu estou falando. Esse dia eu estava numa rua chamada Conde de Sacê, não sei se alguém aqui conhece. Aí lá também, eu estou descendo a rua Conde, bem convicto, tal, os tiozinhos orando, as tiazinhas orando, pai e tal. E eu estou descendo, aí vem vindo um pregador. Aí ele me contou, pastor Marcelo, pai e tal, me abraçou e tal. E eu falei assim, aí vai não tá com quem voltou com a minha esposa, de repente sai uma loira do outro lado, assim, ele diz, amor! Eu falei, não, você não era casada com a alemã? Eu falei, não, fala baixo. E o quê? Fala baixo, varão. É porque Deus falou para mim que aquela não era minha preparada. Ah, varão, tá tirando? O dia que você foi lá no altar lá, casar lá, você falou que era para até que a morte os separe, irmão. Só que a minha geração casa hoje, descasa amanhã, descasa semana que vem, casa o mês que vem, não tenho nada contra, porque tem casos e casos. Eu sou pastor, dirigi igreja há 6 anos. Tem casos que não tem jeito, irmão. É verdade. É, sim ou não? Mas tem casos que o cara troca porque a dele engordou, ficou bom, irmão. A minha, quando eu casei, era magrinha, bonita, parecia um violão, cabelão, parecendo uma índia. Aí o tempo passou, eu fui pra cadeia, quando voltei, ela andava mais inchadinha, 3 filhos. Eu corto essa parte do vídeo pra ela não ver. Não, já era, tá ligado? Só que eu continuo dizendo pra ela que eu amo. Por quê? Porque eu li na Bíblia que amor é uma coisa incondicional. Se a pessoa está bem, você ama. Se não está bem, você ama. Vou melhorar. A minha geração está abrindo mão por qualquer coisa. Mas eu quis ser profeta na vida de alguém aqui. E Deus está dizendo, não abra a mão do teu casamento. Não abra a mão da tua família. Não abra a mão do teu filho. Não abra a mão do teu irmão. Não abra! Tá vindo já? Irmão, eu vou pedir, eu sou cantor também, tá ligado, né? Ô, glória! Eu quero aquele hino assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Assim, ó. Todo mundo conhece, irmão. Assim, ó. Assim, ó. Aí, ó. Todo mundo conhece, só você. Eu não sou artista, eu sou profeta. Glória a Deus. Eu perdi pulmão, perdi baço, todo rasgado, tiro na cabeça, tá aqui ainda lá. Tá aí? Tá aí? Tá aqui? Tem uma coisa aí? Olha, meu filho. Tem alguma coisa aqui. Quem me ouve, diga amém. Amém. Perdi minha mãe na cadeia, perdi meu pai na cadeia, só que a promessa está de pé. Aleluia! Glória a Deus! Essa irmã aqui, levanta a mão. Isso. Eu estou vendo uma porta se esticando na tua frente. Eu estou vendo 2 mãos negras puxando e tentando fechar a porta. Só que eu estou vendo uma mão branca esticando a porta. Eu não entendi. Olha que mistério. Irmão, eu sou profeta, eu sou meio doido. Deus me dá umas coisas meio de doido. Escuta isso aqui, ó. Deus falou para mim assim, que a guerra que você está enfrentando, poucas pessoas sabem.
Só que Deus falou para mim assim, que alguém decidiu comprar a tua guerra. E a oração deste alguém foi ouvida no trono da glória. E Deus falou para mim, não vai ficar do jeito que está não. Interessante que eu estou olhando para você, eu estou vendo a palavra cristal. E Deus falou para mim assim, diga para ela que ela é como um cristal. Eu tenho um cuidado especial com ela. E Deus falou para mim assim, que o teu coração foi ferido, o teu sentimental abalado. Deus falou para mim que quem estiver adorando, dando glória a Deus aqui, mal conhece a tua história. Só que eu estou vendo um livro, eu estou vendo uma página sendo virada, eu estou vendo uma caneta dourada, eu estou vendo o Senhor escrevendo uma história nova. E Deus falou para mim assim, ó, estou apagando a história de tristeza, e estou comendo e estou escrevendo uma história nova. Deus falou para mim assim, ó, que o ano de 2015 foi ano de muitos acontecimentos, e disse assim, ó, o ano vai acabar e ela vai ser humilhada. Só que Deus falou para mim assim, ó, até o último dia deste ano vai ter virada. Eu estou vendo Deus eu estou vendo Deus fazendo um rebuliço por tua causa. E Deus pode dizer, eu te tomo pela mão direita, eu te carrego no colo, tu és pedra preciosa, eu não abro mão de ti, abre o céu e meu chain. E Deus falou para mim assim, ó, o diabo tentou tomar algo que era teu, mas Deus falou, o que é teu, eu vou trazer, vou pôr na tua mão. Estou vendo Deus trabalhando na vida de uma pessoa por tua causa. E Deus falou para mim assim, ó, te prepara para cantar o hino da vitória. Alguém diz assim, ó, tá vendo? Vai lá, vai buscar milagre, faz campanha, vai para o culto, não acontece nada. O Deus dela é pequeno, mas eu estou vendo você cantando desse jeito, ó. Com grão. Alguém não acreditou, mas Deus falou, eu acredito. Alguém te julgou, alguém te desprezou. Eu estou vendo palavras que feriam o teu coração, mas Deus falou, eu quero alguém aqui, cadê meu? Tu, dá um abraço nela. O Senhor está dizendo para mim assim, ó, essa tristeza que você entrou aqui hoje, eu estou arrancando. Te prepara, porque tu vai sair daqui diferente, vai sair daqui leve, vai sair daqui glorificando, vai sair daqui cantando um hino novo, porque o meu Deus falou para mim assim, ó, a tua história começa a mudar a partir da noite de hoje. Tem vitória! Eita, bispa quente. Eu quero orar aqui, ó. Eu quero orar aqui por pessoas que precisam de um milagre.